Salve, salve, salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje é um podcast para a gente falar um pouco de Brasileirão e peço perdão ao torcedor palmeirense falar sobre o Mundial de Clubes da FIFA. Terminou de forma amarga para a torcida alviverde. Vou falar primeiro agora de Brasileirão, tá? Porque foi a gente teve alguns jogos aí, até semana passada eu estava um pouco perdido no calendário e eu peço desculpas porque eu não tomei nota, né? Mas foram acontecendo os jogos na quarta, na quinta-feira, e foi uma rodada que a gente pegar, por exemplo, a 34ª rodada, foi uma rodada que se desenhou para o Flamengo liderar o Campeonato Brasileiro. Fato é que o Flamengo acabou deixando escapar essa oportunidade, né? O Flamengo venceu do Vasco e o Internacional empatou com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então, se desenhou um cenário para o Flamengo jogar contra o Bragantino e conseguir tomar a liderança do Internacional. A grande verdade é que o Bragantino conseguiu um empate contra o Flamengo, tá? O Flamengo deixa escapar uma grande. Na verdade, a gente ouve muita gente falando, o Flamengo deixou escapar uma grande oportunidade. Só que aí a gente não pode desmerecer a qualidade desse time do Bragantino. O Bragantino já tinha perdido para o Internacional, na minha opinião, por um erro da arbitragem. É o time, se eu não me engano, com a terceira melhor campanha no segundo turno, perdendo para Internacional e Flamengo. E dizer que o Flamengo deixou escapar uma oportunidade, eu acho que aí é desmerecer um pouco a qualidade do Bragantino, porque é uma grande equipe, né? A gente não tem como tirar esse mérito, esse rótulo do Bragantino, porque os números falam por si só. O primeiro turno, obviamente, foi horrível, o segundo turno é sensacional, é time para estar ali entre brigando para Libertadores, né, para fase de grupo da Libertadores. Mas enfim, não tá lá porque o primeiro turno, como eu falei, foi foi péssimo. Mas foi uma partida em que o Flamengo foi melhor, na minha opinião, né? Faz um gol com o Gabigol e o Bragantino consegue um empate que, cara, assim, termina com gosto amargo para os flamenguistas. Mas é o que eu falei, não tem como, tá? A gente tirar a qualidade do Bragantino. Acho que a gente tem que respeitar muito esse time do Bragantino e eu vou repetir o que eu falei. A gente vem vendo muitos comentaristas, muitos telejornais anunciando: o Flamengo perdeu. Não foi o Flamengo que perdeu a oportunidade. O Flamengo foi lá como visitante e foi lá para brigar de igual para igual contra um dos melhores times desse segundo turno do campeonato. Um time que está embalado, um time que está jogando um bom futebol. Então, eu não acho que o Flamengo deixou escapar. Foi um jogo de duas grandes equipes, tá? Que vem jogando um futebol fantástico, a gente pode dizer assim, né? O Flamengo se recuperando a confiança, começando aí a, voltando a marcar gols com mais apesar de, né, o gol do Flamengo ter sido de pênalti do Gabigol, mas o goleiro do Bragantino, Botafogo, perdão, do Bragantino, o Cleiton defendeu demais, né? Ele evitou aí que o Flamengo ampliasse mais o placar e, e com isso o empate que eu acho que mostra, é claro que ficou uma sensação azeda para o torcedor rubro-negro, porque era a chance de liderar o campeonato, né, de reassumir a ponta e aí jogar a pressão para o lado do Internacional. Agora, não dá, repito, não dá para tirar o mérito dessa equipe do Bragantino. Tá? É uma equipe que vem fazendo uma, uma recuperação fantástica e repito, né, se pegar os números só do segundo turno, é a terceira melhor equipe do campeonato. Então foi uma grande partida, né, de duas grandes equipes que estão vivendo dois bons momentos, né? O Flamengo, obviamente, em busca do título e o Bragantino em busca de uma vaga na Libertadores. Então é não era jogo fácil, né? Porque para o Flamengo valia muito, obviamente, mas para o Bragantino também valia muito. Essa posição aí no G7, G8, enfim, isso ainda está em definição, mas o Bragantino está empatado em pontuação com o Corinthians, né? É um time que está acreditando e ele está correndo atrás dessa, dessa vaga para pré-Libertadores. Então, valia muito para o Bragantino também. Por isso que dizer que o Flamengo deixou escapar,
Eu acho que é demais. Se de repente é o Flamengo contra um time que tá lá na parte de baixo da tabela, aí tudo bem, né? Porque aí realmente deixou escapar contra um time que é, não tem pretensões, a gente pode dizer assim, né? Claro que se fosse um time do Z4, existe a pretensão de sair do Z4. Mas enfim, é, é uma equipe que está buscando um grande resultado, né? Veio da Série B nessa temporada e já com essa possibilidade de chegar numa Libertadores é algo absolutamente fora de série, né? O projeto e o trabalho que vem sendo feito no Bragantino. Então eu não eu não gosto quando dizem aí que o Flamengo deixou escapar. O Flamengo não deixou escapar nada, né? O Bragantino valorizou esse empate. Repito, o Flamengo foi melhor, criou mais oportunidade de gol, mas tem um grande goleiro, o Bragantino. Então fez por merecer. Eu acho que o empate não foi bom para ninguém, né? Para o Flamengo, óbvio, fica a um ponto de Internacional, mas tem um jogo a mais. Então o Inter se vencer já amplia a vantagem de novo, tá? Mas eu acho que não foi bom para ninguém porque de repente vencer, se chega na liderança, joga pressão para o time do Internacional, isso para brigar pelo título. Nesse momento da temporada, você conseguir jogar uma pressão no seu concorrente, eu acho que isso é uma peça importante. Não é só o jogo dentro de campo, né? É o jogo psicológico. Então, por isso que o empate não foi bom para o Flamengo e, óbvio, para o Bragantino também, né? Era a chance de ficar na oitava colocação, não conseguiu e fica aí na, na nona colocação, óbvio, empatado em pontuação com o Corinthians, mas não chega na oitava posição, né? Porque existe essa perspectiva de o G7 virar G8. Então também não foi bom para o Bragantino. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado na hora de dizer, escapou, deixou escapar. Se for por isso, o Bragantino também deixou escapar uma boa oportunidade de ficar mais perto do G7, né? Então acho que tem que tomar cuidado com as palavras para não desmerecer, né, a equipe adversária, né? Por mais que de repente jogou contra o Lanterna, né? Jogou contra o Botafogo, mas tem que tomar um cuidado para não desmerecer a equipe do Botafogo. O Botafogo praticamente não tem pretensões nesse Campeonato Brasileiro, no máximo vai brigar para não terminar na lanterna, mas e todo respeito, né, à equipe e à torcida, mas é fato, né, o futebol não não está acontecendo, tá? As coisas não estão acontecendo. Teve um empate, agora perdeu de novo, então é delicadíssima a situação do Botafogo, mas mesmo se fosse, né, um clássico do Flamengo contra o Botafogo, não dá para dizer, né, o Flamengo deixou escapar. Claro que não, se a gente olhar a pontuação, o topo da tabela deixou, mas você tem que respeitar o adversário, né? E ainda mais jogando na casa do adversário. Se fosse o Flamengo do Maracanã, aí sim, eu acho que pô, deixou escapar uma grande oportunidade. Você não foi viajar, ficou no Rio, né? Não teve esse desgaste da viagem, recebe o time adversário em casa e empata, aí sim, né? Você pode dizer que deixou escapar. Jogando na casa do adversário eu acho que é muita presunção dizer esse tipo de coisa, mas enfim, eu não gosto muito disso, ainda mais um time como vem se apresentando o Bragantino recentemente. Então, o empate, claro, não foi bom para ninguém, mas mais uma vez eu repito, né? Reflete o bom momento que vivem as duas equipes, né? As duas equipes vivem um, um momento excelente, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro e certamente que o empate não foi bom para ninguém, para as pretensões das duas equipes, tá? Na disputa aí do que está em jogo para ambos, né? O Flamengo, no caso, o título brasileiro e o Bragantino, a vaga na Libertadores, tá? Então, um empate que ficou com gosto amargo para as duas equipes, eu acho que mais pro Flamengo, pelo que criou, pelas situações de gol, por ter saído na frente, eu acho que o torcedor rubro-negro ficou um pouco mais. Saiu com um sentimento um pouco mais amargo, justamente por conta disso, mas são coisas do futebol, né? O Bragantino não dá para se descuidar. É uma equipe que já mostrou várias vezes que ela sabe correr atrás do resultado, tem jogadores para isso e tem futebol para isso. Aí eu acho que foi um duelo particular aí do técnico do Bragantino, Maurício Barbieri, né, que já comandou o Flamengo também. Foi um duelo particular aí de Barbieri com sua equipe, né, com sua ex-equipe. Não sei se há mágoas,
Sempre eu acho que deve haver, né, um pouquinho de mágoa, mas é vida que segue, né? Fez uma grande partida e não saiu derrotado pelo Flamengo, né? Então, a gente pode dizer que houve uma certa lei do ex, né? Um duelo à parte, a gente pode dizer assim, tá? Outros jogos que aconteceram no final de semana, Atlético Goianiense e Santos, tá? O empate das duas equipes e o Atlético Goianiense sai na frente com um gol de pênalti, né? Convertido pelo Jean. Tem um jogador expulso, né? O Matheus Vargas é expulso num carrinho totalmente displicente e depois o Santos consegue o gol do empate numa penalidade, né? Um resultado que é péssimo para o Santos. Repito, aí a gente tem que, aí a gente tem que tomar um cuidado de novo, né? Eu também cometo esses equívocos, né? Eu não estou me eximindo da culpa aqui, né? Que eu estava falando do Flamengo, falando que a gente tem que respeitar a equipe adversária, e eu várias vezes falei, né? Pô, a equipe deixou escapar uma grande chance e cometa esse erro também. Então eu não me eximo da culpa, não. Mas o Santos, a situação ficou difícil, né? Nessa briga aí pela Libertadores. O Santos e Atlético Goianiense muito próximos em pontuação. O Santos está atrás do Corinthians e do Bragantino, apenas um ponto de diferença. Mas esse empate, né, deixa o Santos distante, né? Ah, mas é um ponto só, é um ponto, mas você tem que considerar que o Corinthians está num bom momento, que o Bragantino está num bom momento, tá? O Atlético Goianiense também está num bom momento, o Atlético Paranaense que está entre o Santos e o Goianiense também está num bom momento. Então, assim, pelo momento que vive essas cinco equipes, tá? O Santos sonhando aí com essa, essa vaga na Libertadores, que é o que restou, um empate realmente complica ainda mais a situação. Mas repito, a gente não pode deixar de desmerecer a equipe do Atlético Goianiense, né? A equipe que derrubou o Fernando Diniz, né? Porque foi a partida derradeira. Tem um goleiro que está vivendo um momento fantástico, né? Que é o Jean, jogou goleiro do São Paulo, né? E ele teve todos aqueles problemas, né? De agressão, foi preso nos Estados Unidos e aí foi para o Atlético Goianiense e vem fazendo uma excelente campanha com o Atlético Goianiense, né? O, eu acho que assim, a gente sempre fala, quando acontecem crimes, a gente sempre debate isso e o crime é crime, né? E ele tem que ser punido. Agora, é, é um ser humano, né? Ele precisa de condições de poder estar na sociedade, de contribuir com a sociedade e por mais que tenha cometido todos esses, não dá para deixar de, mais que tenha cometido os crimes, as coisas que caíram na mídia, enfim, eu acho que não dá para deixar de destacar também essa volta por cima, né? A gente obviamente não sabe a motivação, se é para mostrar para o São Paulo que o São Paulo cometeu um erro, né, ao emprestá-lo, ou se foi para mostrar para a justiça, mandar algum recado. A gente não sabe, obviamente, a motivação, mas é uma grande campanha. Eu pelo menos gosto de acreditar que ele está fazendo isso por uma redenção. Sim, cometi um erro e vou pagar, enfim, se for punido, vou pagar da forma como tem que ser paga. Agora, tá fazendo um grande trabalho, né? E eu acho que não apaga, repito, não apaga o que ele fez, né? É o que vários e vários programas esportivos debateram, por exemplo, do caso Robinho, tá? Teve todo aquele problema do Robinho, né? Que foi condenado na Itália e eu acho que o Robinho tem direito de jogar futebol, né? Ele é um ser humano, ele precisa trabalhar. Eu acho que como todo mundo, o trabalho traz dignidade. Ele tem o direito de trabalhar. Agora, ele primeiro precisava é, é, acertar as contas com a justiça, né? Acho que essa era a grande questão, né? E chegar no Santos e da forma como foi, com a torcida pegando no pé, teve que os patrocinadores tiveram que ameaçar o Santos, né, de tirar o patrocínio para que o Santos fizesse alguma coisa. Acho que o aborrecimento foi mais pela falta de postura da equipe santista do que qualquer outra coisa, né? O caso Jean foi um caso muito sério. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos, se eu não me engano, e é o que eu falei. Eu acho que
o que tem que ser punido tem que ser punido, né? E agora, se ele for punido, ele vai pagar, obviamente, mas a gente não pode esquecer o lado humano, o lado do ser humano. Ele tem que trabalhar, né? Ele tem que fazer o que ele sabe fazer melhor, que é atuar de goleiro, e ele vem mostrando isso. Então, repito, não é aqui querendo tirar a culpa de ninguém, não é aqui querendo santificar ninguém, não. Né? Foi um caso muito sério de agressão, as imagens caíram na rede, acho que qualquer um pode procurar e ver. Agora, está fazendo um grande trabalho, isso a gente tem que ressaltar, né, por toda essa situação que ele viveu. É muito natural que o jogador perca a cabeça, que é, é, ele decida focar, né, nessa, primeiro acertar as contas com a justiça, enfim, qualquer que seja a atitude a ser tomada, mas tá com foco, né? Tá com foco no futebol e vem fazendo grandes exibições com a equipe do Atlético Goianiense. Então esse é o destaque, né? Não é bem a volta por cima, tá? Não é bem isso, mas mostra que apesar de todos esses problemas que ele teve, né? O cara que está muito focado e que está fazendo grandes exibições, né? Por isso que eu dou destaque agora, repito, não é mais uma vez, para não ser mal interpretado, né? Não é querendo santificar nem nada disso. Eu acho que foi um caso muito sério, ainda mais questão de agressão contra a mulher. A gente sabe que é um crime que muitas mulheres não denunciam, o agressor muitas vezes nem é preso. Então é um caso muito sério. Agora que a gente agora não é querendo, não é vem do lado do ato criminoso, vem do lado do profissional, vem fazendo um excelente trabalho como profissional. Agora, obviamente que a gente fica na cobrança, né, de, de qualquer que seja o caminho aí das investigações, a gente obviamente fica na cobrança para que isso tenha um desfecho, né, que independentemente de qual seja a punição, a condenação, para que ela aconteça, né, para que não saia impune. Porque é o que eu falei, o jogador é o jogador e está fazendo um grande trabalho. Agora, no lado pessoal, existe uma acusação e, e a punição ela tem que ser dada de acordo com o que for apurado pela justiça, tem que ser dado de acordo com o crime que ele cometeu. Né? Eu não tenho, obviamente, as informações aqui, não sei nem se já foi punido, de fato, pagou multa. Eu não sei, eu peço desculpas ao torcedor. Eu só comentei porque esse caso me veio à mente agora e não dá para deixar de destacar, né, o bom momento que vive o Jean no Atlético Goianiense. Para o Santos a vida ficou difícil, né, repito, mas a chance existe, né, ainda mais se o Palmeiras e o Grêmio continuarem ali no G7, né, o G7 vai virar G8 e aí facilita um pouco mais. Né? Então a chance existe. Agora tem que buscar o resultado e não só isso. Né? Vai precisar torcer para os rivais, né? Tanto para o Grêmio quanto e talvez tenha que torcer até para o Palmeiras, né? Porque o momento do Grêmio é muito ruim no Campeonato Brasileiro. Então talvez tenha até que torcer pro rival Palmeiras, Palmeiras ser campeão e abrir aí mais uma vaga aí, virar o G7, virar G8, né? Enfim, são coisas do futebol, isso faz parte, torceram contra o Palmeiras no Mundial e de repente agora vão ter que torcer a favor do Palmeiras na Copa do Brasil, tá? Outro jogo que aconteceu no sábado, Bahia e Goiás. 3-3, né? O placar foi bem interessante, né? 3-3, o jogo na Fonte Nova, o resultado que não é bom para ninguém, né? Diga-se de passagem. Aliás, nesses jogos que aconteceram aí dessa 35ª rodada, resultados só empates e empates que não foram bons para ninguém, né? Porque são equipes que têm pretensões. Bahia querendo fugir da zona do rebaixamento, o Goiás sonhando ainda com essa, essa possibilidade de sair da zona do rebaixamento. O empate claramente é o pior dos cenários para as duas equipes. Tá, talvez pior para o Bahia, né? Que jogando em casa, né? Tá jogando no, no seu, na sua casa, tá acostumado com o calor, se bem que o Goiás também é muito quente, né? Mas está acostumado com o calor, não teve que viajar, enfim, né? Por esses pontos, talvez
tenha sido um resultado pior para o Bahia, mas é, é, não dá para deixar de destacar o resultado que foi bastante elástico, foi bastante interessante, mostra que são duas equipes que estão querendo, que estão, isso é que é bacana, né? Porque às vezes você vê uma equipe entregue, como é o Botafogo, por exemplo, e você vê outras equipes como é o Goiás, que ficou várias rodadas na lanterna. Muitos já cravavam o Goiás como um possível lanterna aí no restante da temporada e o time se recuperou, né? Eu acho que isso que é interessante. A equipe não está entregue, a equipe está querendo, está buscando. Está difícil, óbvio, porque agora vai ter que correr atrás de fazer tudo que não fez a temporada inteira. Está correndo contra o relógio, mas está buscando. Eu acho que isso que é legal, né? Porque fica em aberto, né? Essa possibilidade de sair é possível. Eu acho que esse é o grande barato. Você chegar nas últimas rodadas, na última rodada, ainda sonhando com essa possibilidade. É porque senão entrega o jogo e vai para a Série B. Eu acho que não é esse o caminho. Não é esse o, o, o objetivo. Né? O objetivo é permanecer na Série A. Né? Então tem que buscar, tem que acreditar e o placar mostra muito isso das duas equipes. Né? Duas equipes que estão a fim de jogo, que estão a fim, estão querendo buscar esse resultado. Né? Isso que é bacana. Tá? Só para falar da 34ª rodada, né? Na sexta-feira teve o jogo do Botafogo contra o Sport. Botafogo perdeu do Sport, né? Que eu tinha falado, né? Tinha empatado com o Palmeiras, né? O Palmeiras antes de viajar pro Catar e agora perdeu do Sport jogando no Engenhão. Né? A situação do Botafogo é o que todo mundo já diz, né? Provavelmente vai brigar aí para não ser o lanterna, né? E difícil que não seja o lanterna, porque a situação é absolutamente lamentável, né? Não, o, as coisas não acontecem, você não vê força de reação, é triste, cara, é muito triste. Eu já falei várias vezes aqui, né? Falando do Botafogo, uma história riquíssima, né? Um gigante do futebol carioca, do futebol brasileiro, e é muito triste a gente ver o Botafogo nessa situação, mas enfim, é, é vida que segue, né? Colhe os frutos aí dos próprios erros, né? Assim como a gente falou do Cruzeiro, todo mundo que é rebaixado, a gente não é rebaixado por acaso. É uma soma de fatores de um trabalho que não é bem feito, não é bem realizado. Você vê, por exemplo, o Bragantino. Ficou várias rodadas no rebaixamento, mas saiu. Por quê? Porque o trabalho é bem feito. Uma hora o resultado vai acontecer. E agora, quando o trabalho não é bem feito, não adianta ficar trocando o treinador, achar que vai acontecer alguma coisa. O Corinthians também, por exemplo, passou perrengue, trocou o treinador, trouxe o Wagner Mancini e agora está brigando aí por quem iria dizer, né, no primeiro turno que o Corinthians ia brigar por vaga na Libertadores. Por quê? Porque o trabalho, apesar dos problemas financeiros, que você pegar, ver o, o jogo aberto, né? O Neto é corintiano, você vê, várias vezes ele expõe ali os problemas do Corinthians, né? Da situação do Corinthians, que não é fácil, né? Mas é um trabalho que é bem feito nos bastidores, porque senão o time não teria se recuperado da forma como se recuperou. Então é claro que existem problemas, e aí eu pego, por exemplo, o Santos, problemas políticos, salários atrasados, mas existe um trabalho bem feito em termos de comissão técnica. Então, não, no caso do Botafogo, é uma série de erros em série, né? Série de erros em série, a redundância aí, mas enfim, é um monte de erros em série e o resultado está aí, né? Absolutamente lamentável. Eu, eu não, eu fico chateado, né, quando essas coisas acontecem. Eu fico triste, eu fico triste de verdade. É assim, putz, porque eu penso no futebol brasileiro. Né? Eu acho que tem o clubismo, isso faz parte. O torcedor dos times rivais tá achando engraçado, tá achando graça. Eu acho que isso faz parte do esporte, faz parte do futebol. Um dia você tira sarro, no outro você é zoado, isso faz parte. Agora, não dá pra gente deixar de lamentar, né, se a gente pensar no futebol brasileiro, no futebol carioca, na história que tem o time do Botafogo, assim, é de ficar triste, cara. Assim, é uma marca muito negativa na história do clube e que vai perseguir o clube para sempre, né? Então, fica essa nota de pesar, tá? Eu quero falar agora rapidinho de São Paulo,
porque o São Paulo parece que está perto, né, de anunciar aí um novo treinador, Hernan Crespo, tá? Hernan Crespo, ex-treinador do Defensa e Justiça, treinador que foi campeão com o Defensa e Justiça da Copa Sul-Americana e anunciou já a saída da equipe e jornais argentinos já dão como certa a ida do treinador para o Morumbi, tá? Para o São Paulo. É interessante, tá? A contratação, porque o Defensa e Justiça, alguns que ouvem esse nome se perguntam exatamente isso: quem é Defensa e Justiça? Exatamente isso, né? Um treinador que consegue ser campeão da Copa Sul-Americana com uma equipe de orçamento limitado, eu acho que é tudo que o São Paulo precisa. Tá? O São Paulo precisa de um treinador que conhece a competição, que sabe ser copeiro e que vai conseguir lidar com limitações de contratação. Então, eu acho que é um bom nome. Claro, é uma aposta, assim como fez o Palmeiras também. O primeiro título do Abel Ferreira no Palmeiras foi a Libertadores. Então fez uma aposta também. O São Paulo faz uma aposta num treinador estrangeiro. Acho interessante o nome, tá? Justamente ser um cara que já tem um título de peso no currículo. Aliás, o último título do São Paulo também foi o Sul-Americana, né? Coincidentemente. Então é um nome interessante. Eu acho que pro São Paulo, pro momento do São Paulo hoje, né, que tem limitações de contratação, eu acho que é um bom nome, tá? Não sei, a gente não sabe se vai fechar. É o que eu falei, tem jornais argentinos já dando como certa a contratação. São Paulo mantém mistério, o treinador também, mas não deixa de ser um grande nome, tá? Pro, pro São Paulo na temporada de 2021. Sem dúvida nenhuma, é um bom nome, tá? Eu não conheço o treinador, mas é o que eu falei, né? O cara ser treinador de uma equipe como Defesa e Justiça, que tem, se você pegar na Argentina, por exemplo, quem são os grandes nomes? River Plate, né? Boca Juniors, né? O Independiente, tem o time do Papa, né? Agora esqueci o nome, agora São Lourenço, né? Tem grandes nomes do futebol argentino. E aí quando você ouve Defensa e Justiça, fica essa dúvida, quem que é essa equipe, né? E eu acho que isso diz muito do treinador. É um treinador que jogou com uma equipe pequena, foi campeão de uma competição sul-americana, e é tudo que o São Paulo precisa, né? O São Paulo precisa voltar a ser um time copeiro, precisa ter um treinador que conhece a competição, que conhece os caminhos para o título e que vai saber lidar bem com problemas, com a limitação, com o orçamento limitado que tem o São Paulo hoje. Então, espero que essa contratação se confirme e mais do que isso, eu espero que o elenco São Paulino compre a ideia do treinador, porque eu acho que já deu, né? Já deu essa história de elenco decidir quem vai treinar o time. Já deu. Eu acho que é, é, daqui para frente o São Paulo vai ter que tomar uma decisão, tá? Se é os jogadores que vão mandar no vestiário, então a gente vai jogar, vai abrir mão desses jogadores, tá? Vamos rescindir contrato, cada um segue o seu caminho, porque é preciso mais seriedade, tá? É preciso mais respeito à camisa tricolor, tá? E repito, pode não ser isso e eu peço desculpas a quem se sentir ofendido, mas é isso que a gente vê, tá? É isso que a gente vê. A gente fala o que a gente vê, tá? E o que a gente está vendo é isso. É um descomprometimento, é uma falta de respeito com a entidade, com o nome do clube, um clube com tantas glórias, né? Com o torcedor da equipe. Então eu acho que já deu, né? O São Paulo vai ter que tomar uma decisão muito séria a partir desse momento, se confirmar, não, a partir desse momento mesmo, né? Independentemente do treinador, de que é, agora é assim, cara, ou aceita, ou cumpre ideia ou cumpre ideia, porque não vai ter mais, não dá mais para ficar aceitando jogador que manda mais que treinador, jogador que se acha mais que o clube, não tem mais, o São Paulo não tem mais essa margem, a torcida já não tem mais paciência, e a gente espera, obviamente, que a gestão são paulina corresponda, que mostre quem é que está no comando, que mostre quem é que vai mandar, quem é que vai mandar no planejamento do São Paulo. Porque se deixar jogador decidir as coisas, aí esse Hernan Crespo, se de fato vier, ou qualquer outro que vier, não vai ter vida longa no São Paulo, tá? Vai durar aí alguns meses,
vai ver bons momentos, maus momentos e vai acabar sendo mandado embora, que é o que está acontecendo. É um ciclo, né? Isso no São Paulo. Vai disputar um título, vai ser eliminado. Disputar o título não, vai entrar numa competição, vai ser eliminado e o treinador vai ser mandado embora. Aí vem outro e vai. É um moedor de treinador, né? Essa equipe do São Paulo. Infelizmente é isso. Mas de ficar na torcida, é mais um treinador estrangeiro. Eu acho que vem para agregar. Eu acho que é bacana a gente ter outros nomes, treinadores estrangeiros, porque trazem novos conceitos e eles agregam muito. Não estou aqui desvalorizando o treinador brasileiro. Acho que o treinador brasileiro tem o seu valor, né? Tem o seu valor. Agora, a gente ter outras perspectivas, outras formas de ver o futebol, eu acho que isso é bacana. A gente está vendo, por exemplo, o Internacional e o Flamengo lideram o Campeonato Brasileiro, ambos com treinadores brasileiros. O Atlético Mineiro tem um estrangeiro, mas você vê que já são dois, diferentemente, né, do ano passado, esse ano são dois treinadores brasileiros que lideram o campeonato. Então é um ciclo, né? Não é porque o primeiro e o segundo colocado da temporada 2019, ano passado eu falo 2019 no caso, né, temporada de 2019. Não é porque primeiro e segundo colocado foram treinadores estrangeiros, porque os treinadores estrangeiros são os melhores, não é isso. Agora a gente vê, são dois treinadores brasileiros. É um ciclo. Eu acho que os caras trazem visões diferentes, pontos de vista diferentes, e é legal que, que haja essa experiência para que os treinadores brasileiros se atualizem, né? Que enxerguem o futebol de outras maneiras, saiam um pouco daquilo que é convencional, daquilo que eles estão acostumados, né? E joguem um futebol diferente, né? Que se renovem, que se reciclem, né? Porque quem tem a ganhar com isso é só o futebol brasileiro. E esse é o grande barato, é que o futebol brasileiro cresça. Acho que esse que é o ponto que eu queria chegar para falar justamente de Mundial, né? O Palmeiras foi para o Catar para jogar o Mundial de clubes da FIFA, né? O tão cobiçado título mundial do Palmeiras, né? Que é zoado pelo que tem a tiração de sarro aí dos adversários e a tiração de sarro vai continuar, né? Os secadores entraram em ação no domingo e a secada funcionou, né? O Palmeiras foi eliminado pelo Tigres, lance de penalidade. E antes de falar da partida, eu queria falar isso, né? A questão do futebol brasileiro. Eu acho que esse papo de ano 2019, o Flamengo é o Brasil na Libertadores. Agora esse ano o Palmeiras é o Brasil na Cara, assim, não deixa de ser, óbvio, que são equipes brasileiras, mas esse jargão para mim é muito infeliz, né? Os clubes rivais torcem contra e eu acho que quando falam isso, os caras torcem mais contra, chama mais cara, mais gente para secar, né? Então é muito infeliz essa colocação, porque é o que eu falei, chama outras torcedores de outras torcidas que não estão nem aí pro Mundial. Ah, é o Brasil na Libertadores, agora eu vou secar também. Por isso que eu não gosto dessa chamada, desse jargão, mas enfim, faz parte. Mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser porque, na teoria, é um, é um torneio continental e o campeão vai o campeão da Libertadores, o campeão da, da Champions League, e aí vai, né? Da CONCACAF e por aí vai, dos outros continentes, né? Então, não deixa de ser, mais do que isso, né? O Palmeiras não era só a equipe, o campeão da Libertadores não vai só para caso o Palmeiras para representar o Brasil, vai também para representar a América do Sul. Mas é o que eu falei, essas chamadas atraem mais secadores, né? Você pode ter certeza que até torcedor do River Plate torceu contra o Palmeiras. Então por isso que eu não gosto muito dessa chamada, tá? Mas enfim, o ponto que eu queria colocar eu acho que o torcedor ele vai secar, ele vai torcer, porque isso faz parte do esporte, isso é saudável do esporte. Um dia você zoa, o Palmeiras zoou o Flamengo, depois o Flamengo zoou o Palmeiras, agora o Palmeiras foi campeão da Libertadores, pode tirar sarro do Flamengo. Eu acho que esse é um ciclo que se renova, esse é um barato do esporte. Agora, o que me chateia, o que me deixa triste, é a gente ver comentaristas, né? Comentaristas, ex-jogadores, né? Que a gente vê que claro que existe o clubismo, eles têm o clube de coração deles, isso faz parte, isso é natural. Agora, como comentaristas, eu acho que eles têm uma responsabilidade, né, com o futebol brasileiro.
E aí por isso que eu tô falando, não é questão do comentarista torcedor. Agora o comentarista, é o cara que tem que ver o futebol na sua essência, o cara que tem que ver o melhor do futebol. Às vezes os caras vão na maldade, né? E isso me deixa chateado, né? Porque eu vi antes da partida muitos comentaristas falando que ia perder, mas claro, falando que o Palmeiras ia perder do Tigres, mas claramente falando na maldade, né? Torcendo contra o Palmeiras e depois, quando. E aí de novo, né? Tirando o cara quando fala como comentarista mesmo. No coração dele, ele é clubista e ele vai torcer contra. Agora, como comentarista, né? Você expor essa opinião, acho que você tem que dar a opinião de comentarista, tem que avaliar o futebol na sua essência. E aí, quando o Brasil é eliminado da Copa do Mundo, aí você vê esses mesmos comentaristas, né, falando, porque o futebol brasileiro está quebrado, o futebol brasileiro está falido, porque na Alemanha os caras começam a jogar futebol com tantos anos, recebem uma grana, tem estrutura, na Bélgica é assim, na Inglaterra é assado, babando ovo, peço perdão da palavra, tá? Mas babando o ovo pro futebol europeu. Agora, quando acontece o Mundial de Clubes, torce pro time mexicano, né? É, por isso que eu falo, isso me deixa chateado, cara, isso me deixa triste, porque é, é, tem toda a questão do clubismo e eu falei, o clubismo faz parte e esse é um grande barato, né? E ficar falando que o Palmeiras é o Brasil no Mundial, desculpa, não é, velho. O Palmeiras é o Palmeiras no Mundial. O torcedor palmeirense é quem vai torcer. No máximo alguns simpatizantes e alguns fãs do futebol brasileiro, que querem ver o Brasil no topo do mundo como eu. Agora, é o que eu falei, os comentaristas eles têm uma responsabilidade como comentaristas. Né? Agora você vai torcer contra uma equipe brasileira no Mundial, tudo bem, né? Faz parte. Agora depois, não me venha na próxima Copa do Mundo ficar chorando as pitangas, falando que o futebol brasileiro está falido, que o futebol brasileiro está quebrado, que o futebol brasileiro não presta, que não tem jogador, que não forma jogador, porque na hora do Mundial de Clubes, você vai lá e vai torcer contra, tá? Então, eu acho que tem que pôr um pouco a mão na consciência, tem que ter um pouco de vergonha na cara, tá? E eu não tô falando isso só do Palmeiras, eu já venho falando isso várias vezes, né? Não tô falando só agora do Palmeiras, não. Se eu não me engano, o ano passado eu falei também, né? Do Mundial de Clubes do Flamengo, falei quando o Brasil foi eliminado na Copa. Vira e mexe eu faço essa reflexão, tá? Então eu acho que o torcedor, o lado torcedor, beleza, é ok. Se você vai torcer, porque eu quero continuar tirando sarro, eu tenho amigos palmeirenses, eu quero continuar tirando sarro deles. Agora, é, é, existe o lado torcedor, existe o lado comentarista, onde você vai falar as coisas na maldade, né? E depois, não fique reclamando que o futebol brasileiro está quebrado, o futebol brasileiro está falido, que o melhor futebol do mundo está na Europa, porque esses caras não contribuem com absolutamente nada, né? Esse é meu aborrecimento. Agora, falando do jogo em si, o Palmeiras não fez absolutamente nada para merecer a passagem para a final, tá? E aí, é, aí a gente tem que ser justo nesse aspecto. O Palmeiras foi lá como um mero turista, né? Porque esqueceu de jogar bola. Essa aqui é a grande verdade. O torcedor palmeirense pode ficar chateado, mas essa é a verdade. O Palmeiras não jogou para vencer, né? O Palmeiras eu acho que jogou contando com uma sorte de campeão, só que essa sorte já se esgotou, né? O Palmeiras usou e abusou dessa sorte na Libertadores. Agora acabou, gente. Agora tem que jogar, tem que fazer por merecer. E o Palmeiras não fez por merecer. Tá? Eu tinha falado aqui que o fato desse calendário, o fato do Palmeiras estar vivendo esse calendário apertado, seja um fator favorável para o Palmeiras, porque não vai haver uma quebra, né? Uma pausa de fim de ano, uma pausa para festividades. Me enganei, né? Eu acho que esse calendário pesou muito. Um time apático dentro de campo, mentalmente exausto. O Gabriel Menino, por exemplo, inexistiu na partida, né? E uma mescla de ansiedade com claramente um desgaste físico e mental que estava tomando conta, né? Errando matadas de bola, fazendo faltas bobas,
coisa que ele não faz, né? Não é da cara, não é do perfil do Gabriel Menino. Então, é claramente um Palmeiras que sentiu, acho que isso não se justifica, claro, porque o Abel Ferreira taticamente já mostrou várias vezes que é capaz de superar essas limitações. Agora, o que a gente viu foi um time ansioso e um time desgastado. E o time do Tigres, que não tem nada com isso, fez o seu papel. Chegou no Mundial antes, se ambientou melhor, tem um calendário mais favorável e fez valer isso dentro de campo. Uma boa equipe. O Tigres tem uma boa equipe. Agora, o que eu não concordo é que eu vi de muito comentarista, né? Ah, que o Tigres é uma grande equipe, como se o Tigres fosse melhor que o Bayern, né? Nossa, o Palmeiras não vai passar do Tigres de jeito nenhum, como se o Tigres fosse mais time que o River Plate. Então, o que o futebol mexicano ganhou até hoje, né? Essa é a grande pergunta que eu faço a esses caras. Mas, enfim, para estar tecendo elogios e, perdão da palavra de novo, babando o ovo pro futebol mexicano, né? Do Tigres. Mas, enfim, o fato é que isso se confirmou. Então, eu calo a minha boca aqui. Eu calo a boca agora. Mas isso acabou se confirmando. Mas, enfim, é uma partida apática do Palmeiras. O Tigres fez um gol no lance de penalidade, uma falta boba do Luan, uma falta que o Luan vai jogar mais, sei lá, vai jogar mais uma, duas temporadas inteiras e não vai cometer esse erro, essa falta juvenil. Até porque o jogador do Tigres não ia chegar no lance e o Everton estava na... E mais do que isso, né? Uma partida em que o Everton estava em estado de graça. Ele estava defendendo tudo. O próprio atacante do Tigres falou, né, o Ginac, né, não sei como se pronuncia o nome dele. Ele falou depois na entrevista, cara, o cara estava pegando tudo, era para ter sido mais. Então, um lance infantil e que culminou com a derrota do Palmeiras, porque o Palmeiras depois não teve capacidade, jogou, teve oportunidade de empatar a partida, mas não conseguiu. O Luiz Adriano teve uma clara, né, um cruzamento do William pelo lado direito, era ele e o gol praticamente, né? Porque era ele, tinha um zagueiro e tinha o goleiro. Agora para ele, para o Luiz Adriano, esse tipo de lance é praticamente ele o gol, né? Ele é matador, ele tem essa capacidade, né? De ver, e ele furou, ele nem encostou na bola, né? Depois bateu no zagueiro do Tigres e a bola quase entrou, né? Então teve uma grande oportunidade. O Rony também teve uma boa oportunidade, né? Que ele não alcançou a bola e o goleiro do Tigres ainda tirou onda, né? Defendeu a bola com uma mão só, né? Então, vendo a partida, claro que o Tigres teve as melhores oportunidades. O Everton tem que fazer pelo menos três grandes defesas, três, quatro grandes defesas. Se a partida tivesse sido 3-0, não seria absurdo nenhum dizer isso. Mas o goleiro em estado de graça e o Luan comete um erro que não precisava, né? Uma falta desnecessária, porque repito, eu acho que o jogador do Tigres não ia chegar na bola. Segundo, o Everton provavelmente chegaria antes. E terceiro, mesmo se o jogador do Tigres chegasse na bola, o seu goleiro está defendendo tudo, dá um voto de confiança pro cara, né? Mas foi no calor do momento, no reflexo, ele cometeu esse erro e foi fatal. É que eu falei, o Palmeiras teve oportunidades de empatar a partida, mas porque o Tigres recuou bastante, né? Deu bastante espaço para o Palmeiras tentou se aproveitar e um time sem inspiração, né? Que foi um time mentalmente desgastado, exausto e ansioso. Então tudo isso, essa soma de fatores acabou determinando a eliminação do Palmeiras, uma partida que não foi brilhante, né? Não foi e mais, né? O discurso do Abel Ferreira antes da partida já meio que prenunciava isso, né? Antes da partida, o Abel Ferreira deu uma entrevista falando: eu não prometo títulos. O que eu prometo é que eu vou dar o máximo em todas as partidas, né? Ele meio que determinou o que ia acontecer, né? Porque ele, obviamente, dentro do vestiário, ele vê o que está acontecendo, ele vê que os jogadores estão cansados, ele vê que os jogadores estão exaustos e ele não pode cobrar mais dos caras, né? Ele pode tentar cobrar, jogar no lado psicológico, tentar motivar de alguma forma, mas pelo campeonato e por ter cumprido o objetivo principal, que eu acho que a Libertadores era o objetivo principal, né? Acho que foi uma descarga emocional tão grande que os jogadores mentalmente acabaram quebrando, né? A gente pode dizer assim, e não tiveram cabeça para jogar o Mundial. Então faz parte, eu acho que foi uma somatória de fatores
Mas é o que eu falei, eu acho que o Abel Ferreira tinha capacidade sim, e ele já mostrou isso mais de uma vez, né, de montar um esquema tático para, mesmo com o elenco cansado, desgastado, tentar buscar uma solução. Ele não conseguiu, ele esperou o primeiro gol acontecer para mexer e eu acho que isso foi determinante. Ele já tinha que ter mexido do primeiro para o segundo tempo, porque o Palmeiras estava mal, o Tigre estava com uma produção muito alta, assustando demais a equipe do Palmeiras, com o Everton defendendo tudo. E ele, eu acho que essa mudança do primeiro para o segundo tempo já era para ele ter feito duas, três substituições, colocar jogadores frescos, jogadores que não vinham atuando, porque a motivação é maior, né? E eu pego, por exemplo, o Felipe Melo, o Mike, que joga no lado direito, jogadores que não jogaram aí a, as partidas recentes, estão mais frescos, estão com fome de bola. Talvez o William, por exemplo, também que quando entrou tentou desequilibrar e deu o passe para o Luiz Adriano empatar a partida, né, que ele não conseguiu. Então eu acho que ele falhou nesse aspecto, né, claro, o time está desgastado, está cansado, o Felipe Melo não deve estar em condições 100%, né, de jogar 90 minutos, não dava para começar com ele, agora do primeiro para o segundo tempo já era para ter acontecido, né, de você colocar caras que vão tentar pilhar, que estão com fome de bola, que vão tentar, na qualidade individual, puxar os outros atletas. Ó, o fulano está se matando, então vamos se matar também, vamos deixar tudo dentro de campo, né? Mas enfim, não aconteceu e termina de forma melancólica, né? O Mundial para o Palmeiras, porque agora disputa um terceiro lugar, um simbólico terceiro lugar. Para o torcedor triste, muito triste. Eu acho que era o torcedor palmeirense estava muito confiante, estava acreditando muito nesse Mundial, mas infelizmente não aconteceu dessa vez, né? Ficou pelo caminho por uma equipe que estava mais organizada, que criou mais oportunidades e que estava mais bem preparada fisicamente e mentalmente, né? Então agora o sonho de ver o sul-americano jogar contra o europeu, isso não vai se concretizar, né? O Bayern joga hoje, vai definir o seu futuro no Mundial de Clubes, se vai jogar a final ou não. É, é, mas enfim, o grande duelo esperado entre o europeu e o sul-americano, esse infelizmente não vai acontecer, tá? Não vai acontecer mais. Talvez aconteça. Talvez, se acontecer o improvável do Bayern ser eliminado, o terceiro lugar vai ser entre o Palmeiras e o Bayern. É possível que aconteça esse duelo ainda. Agora, por um terceiro lugar seria ruim, né? O grande barato seria ver as duas equipes numa final. Então, fica esse ar de frustração. Eu, pelo menos como fã do futebol brasileiro, o cara que quer ver o futebol brasileiro como destaque no mundo, né? No mundo. Eu fico aborrecido, eu fico chateado, já deixei a minha lamentação aí em relação a comentários maldosos. Agora, os torcedores rivais tiram onda, né? A musiquinha lá do não tem copinha, não tem mundial, tá rolando solta e faz parte, né? E faz parte do esporte, é o que eu falei. Esse lado do esporte, ele é bacana, é o grande barato do futebol, né? Agora, para quem faz isso na maldade e depois da Copa do Mundo, se de repente o Brasil é eliminado, né? E como foi eliminado nas últimas edições, depois ficar esbravejando, revoltado, criticando a CBF, critique a si mesmo também, tá? Critica a si mesmo, porque nada a nada, são jogadores, óbvio que a equipe do Palmeiras e a do Flamengo no 2019 tinham jogadores estrangeiros, mas tem vários jogadores brasileiros também, tá? Jogadores, alguns deles promissores, jovens, né? Que, por exemplo, o Gerson pedem muito na seleção, o Gabigol também pedem na seleção, Bruno Henrique, né? No caso do Palmeiras, Gabriel Menino, Danilo, né? Jovens promessas da base palmeirense. Então, são equipes que têm jogadores que as pessoas pedem na seleção, perdem o Mundial, né? O pessoal, obviamente, os rivais tiram sarro, faz parte do esporte. Agora,
tem comentaristas que fazem isso na maldade, né? E depois fica chorando, né, quando o Brasil foi eliminado das edições recentes da Copa do Mundo, né? Esse é o meu aborrecimento, né? Eu acho que alguns desses caras tinham que olhar para dentro de si, né? E se o Brasil eventualmente for eliminado de novo, ficar quieto, né? Eu faço parte disso, dessa cultura aí que eu critico, né? Que o futebol brasileiro está quebrado, que está falido. Eu faço parte desse ciclo, então eu vou calar minha boca e eu não vou falar nada, né? Isso acontece porque quando a gente tem a oportunidade de ver algo bom no futebol brasileiro, a gente torce contra. Então agora que a seleção não está bem, eu também não tenho o direito de criticar, né? Mas não é isso que acontece, né? Os caras vão lá, bota a boca no trombone e acham que é o dono da verdade. Enfim, fica essa lamentação, tá? Para o Palmeiras, repito agora, fica aí um terceiro lugar, um desolador terceiro lugar, que não tem graça nenhuma, mas fica a cobrança, né? Fica a cobrança de levar, pelo menos o terceiro lugar, porque perder de novo seria mais um prato cheio para os rivais, né? Já virou motivo de piada e de repente perdeu a disputa do terceiro lugar, ia ser mais piada ainda, né? E agora para o torcedor palmeirense a cobrança sobe, né? A cobrança pela Copa do Brasil sobe. Então a equipe do Palmeiras tem que se recuperar rápido, porque agora tem um compromisso sério com a torcida, né? Existe um prêmio de consolação, que é a Copa do Brasil, e os torcedores vão cobrar. Você pode escrever isso. Os caras, óbvio, ganharam a Libertadores, está todo mundo feliz ainda, um pouco chateado pelo Mundial, mas muito feliz pelo título da Libertadores, pelo bicampeonato, mas a cobrança ela vai vir em peso no momento certo, na hora da disputa da final da Copa do Brasil. Tá? E com isso, eu fecho o podcast de hoje, um podcast um pouquinho mais longo, mas é isso aí, gente. Infelizmente, né, para o torcedor alviverde, ficou aí o Palmeiras pelo caminho, mas a expectativa, pelo menos eu acho que esse vale de expectativa é esperar que o trabalho do Abel Ferreira continue para que no ano que vem, esse ano no caso, né, 2021, o Palmeiras volte, né, mantendo comissão, mantendo jogadores. A expectativa, óbvio, que o Palmeiras se mantenha como favorito da Libertadores e que volte a repetir a dose para aí sim chegar mais bem preparado, com um calendário um pouco mais ok, um calendário um pouco mais tranquilo, que aí de repente tenha condições de chegar. Essa é a expectativa do torcedor palmeirense. Eu acho que tem que manter essa expectativa, né, de que a comissão continue e que o bom trabalho se repita, tá certo? Com isso eu fecho o podcast de hoje de vez. Quero desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau!